Bom, vou começar, né, dizendo sobre a companhia, né, de animais, que essa companhia, na realidade, ela é um costume muito antigo, né? A gente pode ver e ter ideia de filmes de épocas, né? Mostrando alguns momentos, né, com os animais. E, na época, eles eram tratados como instrumentos de trabalho, né? Controle de pragas, também eram associados também à feitiçaria, né, espíritos malignos, e alguns especialistas acreditam que a convivência entre humanos e animais existe há mais de 100 mil anos, né? E essa convivência ela foi mudando, né? Foi mudando a maneira de se relacionar. Por exemplo, antigamente, e não muito longe, eu lembro que os meus pais deixavam os animais, os cachorros, a gente sempre teve cachorro em casa, e eles deixavam os cachorros fora de casa, né? Hoje em dia, eu também tenho um cachorro e eles ficam dentro de casa, né? Então, veja, a convivência continua, mas ela mudou, né? A maneira de se relacionar, né? E tem até um estudo, Garcia, de 2005, ele diz que essa relação, né, dos humanos, ela foi mudada muito por conta do aumento da expectativa de vida das pessoas, pela baixa natalidade, né, porque muitos, como eu falei, moram sozinhos, né, muitas pessoas moram sozinhas, não só pessoas idosas, pessoas de qualquer idade, hoje em dia moram, a maioria, muitas sozinha, né, a maioria não, muitas pessoas moram sozinhas, né. Tem um outro estudo também, pelo Faraco, de 2008, ele diz o seguinte, que conviver com animais gera vários benefícios, né, como a companhia, desenvolve várias habilidades, como a responsabilidade, diminui o estresse, combate a depressão, o isolamento e estimula a fazer exercícios, né, porque você tem que pegar o seu cachorro para levar para passear, então isso é um bom exercício, né. E, segundo Oliveira, de 2006, aí já na parte do público idoso, né, que frequentemente apresentam transtornos de humor e a depressão, né, porque a depressão para a pessoa idosa e para a pessoa madura ou jovem, ela é diagnosticada de maneiras diferentes, né, então para a pessoa idosa confunde um pouco as características do envelhecimento. E isso é muito bom, né, para os idosos ter o convívio com os animais, né, de estimação, né. Agora, voltando aos estudos do Faraco, de 2008, a convivência com animais também pode beneficiar como facilitador social, né, ajuda a expressar emoções, né, foco de atenção e o agente tranquilizador também. É um objeto de apego, né, fonte de suporte social e instrumento vivo para a aprendizagem de novas estratégias e formas de pensar e agir, né, Michele? Sim, sim. E tudo isso, né, Ká, enquanto está falando, eu estou aqui pensando em filmes com a Cleópatra, por exemplo, em que ela tinha sempre um gatinho perto dela, enfim, em animações, em desenhos que tem gatinhos. Pensando muito nos gatos especificamente, mas também pensando em cachorros, o filme Lassie, que é um filme mais antigo. Então, assim, os animais estão aí o tempo todo, né? Sempre estiveram, essa convivência sempre existiu, e como você disse, a convivência permanece, mas hoje nós damos muito mais espaço. Eles ocupam muito mais espaço na nossa vida hoje, né? Seja o nosso espaço físico dentro de casa, na nossa cama, subindo na mesa, enfim, mais espaço no nosso coração também, porque hoje eles são vistos de uma forma como pessoas da família, né? São pessoas que fazem parte da família. Sim. E como é que isso funciona na prática, né? Não sei se vocês já ouviram falar da terapia assistida por animais. Provavelmente alguém aqui já ouviu falar sobre isso, né? Que é um tratamento que ele visa auxiliar os pacientes
a atingir um objetivo que foi proposto, né, para esse tratamento específico durante o período de recuperação dessa pessoa. Então, esse animalzinho, ele entra aí como parte de um tratamento. E aí, né, nessas leituras todas, eu tenho aqui uma informação que em 1955, a psiquiatra Nise da Silveira já apontava os benefícios dessa interação, né? E então, ter os animais de estimação do nosso lado auxiliam de fato, né? Com certeza auxilia, não é só porque a gente acha, não é só por experiência própria, isso auxilia cientificamente falando, né? E sim, os bichinhos podem ser profissionais, existem animais de estimação, existem animais que são treinados para isso, ou então eles simplesmente fazem parte da nossa família, né? Não existe uma recomendação específica, né? Todas as pessoas podem acessar essa forma de cuidado, desde que não haja uma contraindicação. Uma contraindicação, por exemplo, médica, né? Você tem alergia, ou enfim, existe alguma questão ali médica, ou se a pessoa tem medo de animal. Então, se é uma pessoa que tem medo de cachorro, por exemplo, não dá para fazer esse tipo de tratamento, esse tipo de terapia. Mas se não tiver, não tem contraindicação fora isso. E aí, falando psicologicamente, essa interação, ela promove, de fato, o bem-estar da pessoa, né? Ela faz com que a pessoa se recupere mais rapidamente e com que ela tenha mais qualidade de vida durante esse processo de recuperação, que muitas vezes é um processo muito difícil, é um processo muito penoso, é doloroso. Então, ter ali um animal de estimação perto ajuda, né? Dá uma tranquilizada, dá uma amenizada nos sentimentos negativos. Existem estudos que comprovam que crianças portadoras de autismo, que são crianças que normalmente apresentam dificuldade no contato social, tendem a diminuir os comportamentos negativos, né, quando tem essa interação com os animais, como agressividade, como isolamento, por exemplo, né? Então, a presença dos cães, que acontece muito com cães, nas sessões, faz com que essas crianças fiquem mais tranquilas, né? É claro que precisa existir a associação do animal treinado e as tarefas adequadas para cada caso. Então, vai se precisar, sim, de um profissional que vai fazer o diagnóstico, enfim, e que vai pensar no todo, que vai pensar num tratamento. E aí, esse profissional pode trazer a questão do animal, ou se você sentir, você pode propor. E aí, você conversa com o profissional para ver o que dá e o que não dá, né? Sempre de acordo com a nossa realidade. Então, a gente precisa sempre conversar. E aí, com as pessoas idosas, também é uma forma de promover o bem-estar, né? Apesar de não haverem muitos estudos corroborando com a melhora de pessoas que apresentam o mal de Alzheimer, observações que foram realizadas por profissionais indicam que esse contato com os animais ajuda muito na diminuição do impacto emocional e favorece esses idosos na diminuição da agressividade e do estresse, melhora o humor e relaxa mais essas pessoas. Então, assim, tem muitas coisas que são comprovadas cientificamente, tem coisas como, por exemplo, a questão com idosos que têm Alzheimer, que não foram comprovadas cientificamente, ainda no sentido mais amplo, porém existem aí profissionais que fazem essa observação e trazem para a gente. Então, são pontos muito positivos. O contato com os animais é muito positivo. Quem não olha para um bichinho de estimação e não sorri, quem não pensa no seu bichinho de estimação não fica mais tranquilo, né, Cá? Tem muitas coisas que a gente pode pensar aí com esses animais de estimação. E você falando, né, Michele, eu lembro que algumas viagens que eu faço, que eu gosto muito de viajar, quer dizer, antes, né, da pandemia, agora não mais tanto, né, mas antes, quando a gente viajava, sempre tem algum lugar que eu gosto muito da natureza, então tem aqueles macaquinhos, sabe,
E não é só animal de estimação, até os animais mesmo selvagens, os animais silvestres, né? A gente acaba pegando carinho e a gente quer tocar, né? A gente fica falando com eles, né? Então não é só o animal de estimação. Então, qualquer animal, a gente está lá olhando, né? Tá conversando, querendo tocar, né? E voltando a falar sobre pesquisas, né? A pesquisa, tem uma pesquisa da Joyce Hayden e Wellington Santos, eles apresentaram num seminário na extensão universitária sobre os benefícios psicológicos da convivência com animais de estimação para idosos, né? Isso divulgado na revista chamada Ágora, que eu vou acrescentar aqui na nossa live, né? Que a convivência desejada pela pessoa idosa, resolvida, ela é denotada de um afeto positivo, ou seja, uma pessoa idosa que ela queira, né, como você falou, a companhia, né, do animal, né, que queira, que goste, né, então ela é um fator positivo, né, e o Becker e Morton, eles escreveram que quanto maior o afeto pelo animal, maior o vínculo, em alguns casos, né, e tratando como até filhos, né, como você falou, faz parte da família, né, e consequentemente tem também maiores benefícios, né. Essa convivência, as pessoas idosas, elas se sentem amadas, elas se sentem vivas, úteis, né, porque tem que se preocupar com a alimentação, passear, com a vacinação, né, elas realmente não se sentem sozinhas, né, e elas se tornam seguras e até calmas, né. Tem um outro autor que ele fala, o grande Johnson, que eles escreveram que os animais se tornam seguros para as pessoas porque eles não sentem duas emoções ao mesmo tempo, né? E o animal de estimação, ele também representa uma forma desinteressada de amor, né? Então ele gosta porque gosta de você, né? Não tem aquele ditado, você está fazendo isso, aquelas questões, né? Você está fazendo isso porque você gosta de mim ou porque você quer alguma coisa, né? E o animal não. O animal, ele gosta de você. Às vezes você briga com ele e ele tá lá, você chega e ele tá lá de braços abertos, latindo, né? Querendo o seu colo, querendo o seu carinho, né? Então, eles gostam de você da maneira que você é, né, Michele? Sim, sim. Tem todo esse cuidado, né? Tem todo esse tratamento que vai de nós para os bichinhos, né? Que sai do nosso coração e que a gente abraça mesmo, e que é isso que você estava falando, é como se eles fizessem parte da família, como se eles fossem filhos, sobrinhos, primos, irmãos, enfim, é como se eles fossem um ser muito próximo de nós, como se eles entendessem o que a gente está sentindo. Quem nunca sentou perto do seu bichinho de estimação quando estava triste, foi lá, abraçou e conversou com o bichinho, né? E se sentiu um pouco melhor por causa disso. Enfim, tem uma série de coisas que a gente faz no dia a dia e que hoje pra gente é muito normal. Mas como você estava trazendo antes, não era bem assim. Antes, cachorro e gato, enfim, era para fora de casa, né? Só brincava um pouquinho e não mais. Hoje a coisa já mudou, né? Hoje o carinho é muito maior e a gente exige também muito mais deles. Mas ainda assim eles estão aí. E você trouxe muitos benefícios, né? E eu vou falar um pouquinho mais, falar de outros benefícios. Por exemplo, no tratamento contra o câncer, né? Por exemplo, com doenças cardíacas. O que acontece? A redução do estresse, né? Melhora o quadro de uma depressão, porque vai minimizar aquela ansiedade, aquela angústia, vai prover um certo alívio, né? Vai auxiliar no tratamento de paralisias. Enfim, existem muitas coisas que os animais podem nos auxiliar de fato, né? Mas sem entrar em detalhes, porque senão nós falaríamos muito tempo aqui. Mas existem estudos que comprovam, a Ká trouxe estudos, eu trouxe estudos, a gente sempre tenta trazer para esse lado. Mas não tem como a gente não pensar na questão da vivência,
né? Quem aqui não se sente bem com o seu bichinho quando ele vem pro seu colo, quando o seu cachorro vem latindo, quando você chega em casa e tá abanando o rabo, enfim, quem, né? Quem não gosta disso? E aí, de acordo com a psicóloga Cristiane Blanco, mais estudos verificaram um aumento na produção e na liberação da serotonina e da dopamina, que são os hormônios responsáveis pela sensação de prazer e alegria, consequentemente, após 15 a 20 minutos de interação com o cãozinho, por exemplo. Então, tá aí, é um dado científico, né, que foi medido, e a gente sabe, a gente entende esse benefício, porque muitas pessoas passam por isso, e sabem que se você está estressado, chega ali perto do seu bichinho e brinca um pouco com ele, ou ele vem até você, enfim, parece, a gente sempre fala, parece que eles sentem, parece que eles entendem, então a gente fica um pouco mais tranquila, fica um pouco mais feliz, até pelo menos naquele momento ali da interação com o animalzinho, né, Ká? Eu vou então dar continuidade, né, Michele, aos estudos, né, porque tem muitos estudos aí, acho que é muito bacana a gente comentar sobre isso. Lambert, de 99, ele escreveu que a alegria ela é um estado afetivo e emocional, né, resultante da soma dos pensamentos, dos sentimentos e emoções, dos ideais e objetivos, das ações e atitudes, dos bons momentos e boas realizações. Então, é exatamente o que você estava trazendo, né? As defesas do corpo, predispondo ao surgimento de doenças, né? E, portanto, pode-se supor que a alegria que o animal de estimação proporciona às pessoas idosas ou a qualquer outra pessoa, tudo que acontece, né, de bom, alegria, e o que não é bom causa tristeza e infelicidade, né, que lógico enfraquece as nossas defesas, as defesas do corpo, né, predispondo ao surgimento de doenças, né. Então, como eu disse, né, pode-se supor, né, que a alegria que o animal de estimação proporciona aos idosos, né, aos idosos e a qualquer outra pessoa de qualquer outra idade, né, os torna mais saudáveis, né, pois estando alegres, o seu organismo está menos predisposto ao surgimento de doenças, que é exatamente o que você falou, né, Michele? Você falou cientificamente e agora eu trouxe, né, num outro contexto. Então, o animal, ele consegue desviar os pensamentos ruins, preocupações, né, ajudando a distrair, porque ele é o foco das atenções, né, e parece realmente uma coisa, né, Michele? Como eu tenho o meu animalzinho, né, que inclusive ele chama Chuco, parece que ele sente mesmo quando você está triste, quando você não acordou bem, aí, porque ele parece um gato, sabe, Michele? Você conhece, né? Então ele não é muito de carinho, mas ele é assim, é na hora dele. Na hora dele, ele quer carinho. Então, quando ele sabe ou ele sente que eu não estou bem, aí ele vem se aproximando. É muito interessante isso, né? Bom, e muitos, né, perguntam, né, com essa interação, né, do convívio com o animal de estimação, se não é perigoso, né, a pessoa idosa sofrer quando o animal morre, né? E sim, né, lógico, tem um sofrimento, né, a pessoa, lógico que ela vai ficar triste, né, mas essa experiência do convívio, ela pode ajudar a pessoa idosa a se preparar para lidar com a morte de pessoas queridas, dos seus familiares, né, como a sua própria morte, né, Michele? Se nós pensarmos nessa questão, pensando em pessoas idosas, provavelmente elas já passaram por muitas perdas, mas ter um animal de estimação realmente auxilia, né? Não só para essa pessoa se sentir em companhia, né? Ter ali um bichinho que faça companhia para si o tempo todo, mas também para desenvolver esse outro lado, que é o fim de todos nós, né? Essa é a nossa única certeza. Todo mundo vai morrer um dia. E aí, como lidar com isso? Auxilia com certeza a aprender a lidar com isso, porque a gente sente muito carinho, a gente troca muito afeto com os animais. Então, quando eles morrem, de fato, para a gente é muito doloroso, é muito difícil. E
a gente precisa passar pelo momento de luto, a gente precisa elaborar esse luto. Não é uma coisa que se fala, é um animal, deixa. Não, você precisa elaborar esse luto para que você possa seguir adiante, como qualquer outro luto, né? Falando especificamente de morte. E aí, eu trouxe alguns benefícios aqui, mais relacionados aos casos específicos, a pessoas hospitalizadas ou que estavam em acompanhamento. Mas, no geral, como tanto eu como a Ká falamos, né, ter animais de estimação promove essa sensação de confiança, essa sensação de bem-estar, essa sensação de parceria, porque eles são parceiros, né? Você tá ali, ele tá o tempo todo, ou ela tá ali perto de você, são parceiros, que foi o que você disse. Muitas vezes parece que entendem que você não tá se sentindo bem, e chega e se enrosca em você e fica se esfregando, ou late, ou mia, enfim, faz algum gesto que para nós tem um significado muito grande. Então, tanto para pessoas, para crianças, para jovens, para adultos, esse é um convívio muito importante. E para pessoas mais velhas, esse é um contato muito promissor, porque foi o que nós já falamos. Quando a pessoa ela envelhece, existe muito a questão da solidão. E aí o animal ele vem para suprir essa necessidade de certa forma, porque ele faz companhia, porque ele brinca, ele promove uma certa promoção de exercício físico, né? É isso que acontece, ele promove ali que a pessoa fique mais ativa. Enfim, o animal de estimação tem muitos pontos positivos. A gente lembra sempre que é preciso olhar se você tem alergia aos pelos, enfim, se você tem alguma questão ou se você tem medo. Se não tem nada disso, tá liberado, né, Ká? Exatamente, né, Michelle? Então, assim, esses benefícios, eles são gerados, lógico, para as pessoas, e principalmente para as pessoas idosas, se elas têm essa abertura, né? Se elas desejam ter o convívio e a companhia dos animais, né? Agora, isso para o vínculo ser estabelecido, né? Agora, se ele não quiser, aí é diferente, né? Então, não adianta forçar também, né? Vamos ter animais em casa se vocês desejam, se querem. Tem toda a questão médica também, se pode, como a Michelle trouxe muito bem. Sim, eu lembro de hospitais, né, como eu falei no começo, tem hospitais que trabalham com animais, e eu já vi em vários lugares, várias ILPIs, que são as casas de repouso, né, que levam animais, tem um dia da semana que levam animais para visitar os idosos, né? Ter animais de estimação é muito mais do que só ter um animal em casa, né? Nós sabemos que é um laço que ele promove a reinserção social, principalmente falando da pessoa idosa, porque aí, de fato, é uma reinserção social, né? Porque ela vai se sentir responsável por uma vida, ela vai se sentir cuidadora e vai se sentir cuidada também. Né, mais do que cuidadora, ela se sente cuidada, não é uma via de mão única, né? E ter um animal pode ser uma desculpa para fazer amizades, por exemplo, né? Sim. Iniciar uma nova conversa com alguém na rua, enfim, sempre, que cachorrinho bonitinho, qual que é o nome, enfim, inicia-se aí uma conversa e talvez uma amizade, por que não, né? E até pode ser um momento de você ter aquele momento de introspecção, né? Que você não quer falar nada, então o animalzinho tá ali quietinho também. Ele tá do seu lado, te fazendo companhia, e às vezes você usa isso, se alguém vem conversar, você coloca o animalzinho de estimação na frente, a pessoa faz um carinho no bichinho e esquece de você. E pronto, tudo resolvido, sem problemas maiores. Né? E além disso, o sentimento de receber e dar amor é inquestionável. Isso aqui a gente não coloca nem em questão, né? Quem nunca sentiu aquela vontade de apertar um bichinho de tanto amor que a gente sente por ele? Dá uma de Felícia. Para quem é da minha época, vai entender o que eu tô falando. Vai dar uma de Felícia, querer apertar muito o bichinho, né? Muitas pessoas se sentem, sim, bem acompanhadas, se sentem compreendidas, sem precisar falar uma palavra, que foi o que a gente já trouxe algumas vezes,
né? Se sentem amadas incondicionalmente, que foi o que a Ká falou, não tem essa questão, não tem essa dúvida, né? É um amor incondicional e todo mundo fala e sente isso, né? Enfim, tudo indica que para quem gosta e para quem pode ter um animal de estimação, é só benefício, só coisa boa, só coisa positiva, não tem, assim, do que reclamar. Claro que a gente precisa pensar que é uma vida, então essa vida precisa ser cuidada, esse animal de estimação precisa se alimentar, tem as suas necessidades para serem feitas, precisa também de uma higienização, mas ok, assim como nós precisamos, então assim, tanto quanto dar carinho, a gente precisa cuidar também. E aí, para a gente finalizar e ver se alguém falou mais alguma coisa, eu queria que vocês contassem para a gente, né? Se vocês têm algum animal de estimação, que animal de estimação é esse, como que é o convívio de vocês, contar um pouquinho, ele é parte da família, dorme na sua cama, dorme na cama de seus pais, como é que funciona isso? Quem é esse bichinho na sua vida, né? Se vocês quiserem compartilhar com a gente, por favor, fiquem à vontade. E aí, se vocês quiserem também, mandem uma foto de vocês com o bichinho, ou só do bichinho de vocês, contando a história que a gente divulga nas nossas redes. E agora acho que a gente pode ir conversar com o pessoal mais um pouquinho, né, Ká? Você quer falar mais alguma coisa antes? Sim, não, parece que tem bastante comentário no Facebook, você dá uma lida? Está chegando bastante comentários ali. Então, vamos lá. Temos aqui a Paula, né, falando. Ela está contando aqui que o filme Sempre ao Seu Lado é o maior exemplo disso, quando nós estávamos falando dos filmes dos animais de estimação, né? O cachorro mostrou a fidelidade ao seu dono mesmo após a sua morte. É um filme muito tocante. Eu já assisti esse filme esse. Chorei muito. É um filme que foi revisitado de várias formas, mas é uma história muito bonita. É baseada numa história real, né? Exatamente. Um cachorrinho que esteve lá presente mesmo depois que o dono morreu. É muito bonito. E é isso que a gente sente, né? Esse carinho dos animais. E a Aida tá falando aqui, amo animais, principalmente cachorro. Tive um poodle toy durante 18 anos. Era meu companheiro, amigo leal. Dormia comigo e vivia nos meus pés aqui no micro. Mas se foi aos 18 anos, eu sofri demais. Fiquei de luto durante 1 ano. É isso, Aida, imagina, 18 anos de convivência, 18 anos de carinho, 18 anos de dia a dia, de cotidiano, né? E aí isso acaba. É difícil. E que bom que você pôde passar e elaborar esse luto, pelo que você está falando, porque você falou que ficou de luto durante 1 ano. 1 ano, e é isso, é importante elaborar esse luto, é importante entender o que isso significou para você. Enfim, é importante elaborar isso de uma forma que você consiga ficar tranquila da próxima vez que você pensar, e quando acontecer novamente você sabe mais ou menos, porque sempre é diferente, mas você sabe mais ou menos como é que você vai tentar lidar com isso. Ok, muito bom. Beijos a todos e todas. Até semana que vem.